Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Carolina, estudante de Pedagogia do Centro Universitário Barão de Mauá, e estarei apresentando hoje um pouco sobre Rousseau e sua importância para a pedagogia, com a participação das alunas Maria Vitória e Lislai. Antes da gente começar a falar um pouco sobre Rousseau, eu queria deixar uma citação que eu achei bem interessante que ele escreveu. Bem, a educação vem da natureza, do homem ou das coisas. O desenvolvimento interno das nossas faculdades e órgãos é a educação da natureza. O uso que nos ensina a fazer desse desenvolvimento é a educação do homem. E o ganho da nossa própria experiência sobre os objetos que nos afetam é a educação das coisas. O aluno em que as lições desses mestres se contrariam é mal educado. Aquele em que todos visam os mesmos fins, esse é bem educado. Biografia cronológica de Rousseau. Bem, Rousseau nasceu em Genebra, Suíça, em 1712 e faleceu em 1778. Aos 30 anos, mudou-se para Paris como professor de música. Ele também escreveu discursos sobre as ciências e as artes, a origem da desigualdade e a economia política. Ele também publicou vários livros, entre eles O Contrato Social, que inspirou a Revolução Francesa, e Emílio, considerada a obra mais revolucionária da pedagogia, com suas ideias radicais, que desagradavam tanto a igreja como alguns filósofos muito famosos, inclusive Voltaire. Bem, Emílio ele consiste em um tratado pedagógico que une política, educação e ética. O livro ele se tornou um paradigma da educação no século XVIII, onde afirma que a educação é um direito para todos. A última obra dele foi Os Devaneios de um Caminhante Solitário. Foi a última obra antes dele falecer. Bem, o contexto histórico. Rousseau ele defendia o domínio da razão sobre a visão teocêntrica que denominava a Europa desde a Idade Média. Era a época do Iluminismo, entre 1650 e 1800, o chamado século das luzes, ou luz e escuridão, que eram metáforas. Outra coisa interessante. É... Com a visão naturalista do mundo, baseado em visões da natureza, Rousseau foi uma espécie de descobridor da infância. O primeiro a entender a infância como uma forma particular do ser humano. Aí nós começamos a falar sobre os princípios filosóficos, né? O princípio fundamental de toda a obra de Rousseau é que ele defende que o homem é bom por natureza, mas está submetido à influência da cultura da sociedade. Se pararmos para observar esse pedacinho que Rousseau comenta, a gente vê que isso acontece nos dias de hoje. Ainda acontece isso, essa influência da cultura da sociedade em uma determinada pessoa. Bem, Rousseau também deixou algumas citações bem interessantes que são voltadas tanto para o ser humano como para a educação. Então, vamos lá.
O homem natural pode obedecer ao instinto, mas o homem civil obedece à razão encarnada na vontade geral. Rousseau, ao defender o princípio da bondade natural que fundamenta o Emílio, estabelece a educação negativa como o melhor, ou, melhor dizendo, a única boa. E a educação positiva? Em que consiste? Eu chamo a educação positiva, escreveu Rousseau, aquela que tende a formar o espírito antes da idade e dar à criança o conhecimento dos deveres do homem. Bem, Rousseau também escreveu sobre o ofício da criança, né? A instrução das crianças é um ofício em que é necessário saber perder tempo a fim de ganhá-lo. Que a criança corra, se divirta, caia 100 vezes por dia. Tanto melhor aprenderá mais cedo ao se levantar. Que se destine o jovem para a espada, para a igreja, para a advocacia, pouco importa. Antes da vocação dos pais, a natureza o chama para a vida. Viver é o ofício que eu lhe quero ensinar. É isso aí. Nosso trabalho termina por aqui. A gente só comentou um pouco sobre o Rousseau para vocês conhecerem. E é isso aí. Deixamos referências aí, caso vocês queiram pesquisar mais e saber mais sobre Rousseau. E deixamos o trabalho aí bem feito. Ok? Obrigado e tchau, tchau.